Fala, galera! Tô de volta aqui no canal com mais um conteúdo que vai fazer a alegria de todo amante do futebol europeu e especialmente do futebol francês. Hoje a gente vai reviver uma partida que foi simplesmente eletrizante do início ao fim. Uma daquelas da Ligue 1 que entrega tudo o que você espera de um confronto direto com consequências gigantescas na tabela. Tô falando da vitória do Toulouse por 2-1 sobre o Lyon, válida pela 33ª rodada da Ligue 1 2025 a 2026, uma partida que teve gols bonitos, defesas espetaculares, drama nos acréscimos e aquele futebol de qualidade que o campeonato francês sabe entregar quando dois times, brigando por objetivos diferentes, se enfrentam. Galera, esse jogo teve de tudo. Teve o Metali abrindo o placar pro Toulouse com uma finalização de canhoto de tirar o chapéu. Teve o Hendrick do Lyon sendo o grande protagonista da noite com uma assistência pro gol do empate e sendo a alma do time leonino. Durante toda a partida, teve o Griff fazendo defesas impossíveis que mantiveram o Lyon vivo em vários momentos. Teve o Camanzi fechando a conta pro Toulouse com aquela antecipação de jogador esperto. E teve ainda a expulsão que complicou ainda mais a vida do Lyon nos minutos finais. Bora lá que essa 33ª rodada foi épica demais. O Lyon chegava para essa partida numa situação de alta tensão. Com 61 pontos na tabela, o clube estava empatado com o Lille em pontos, mas com um gol a mais no saldo. Era aquela briga apertada pelo quarto lugar que classifica diretamente para a Champions League ou pelo menos para os playoffs da competição europeia. Perder pontos nessa fase poderia custar ao Lyon o sonho de jogar a Champions na próxima temporada. O time leonino tinha no Hendrick sua grande referência e seu capitão. O jogador vinha numa sequência impressionante com 4 gols e 3 assistências nos últimos 4 jogos, totalizando 7 contribuições num período de altíssima pressão. Eram números que colocavam o Hendrick entre os jogadores mais impactantes da Ligue 1. Atrás apenas do Dembélé entre todos os jogadores do campeonato francês desde que o capitão leonino chegou ao clube. O Toulouse, por sua vez, chegava como time da casa, jogando diante de sua torcida com aquela motivação de equipe que quer mostrar serviço contra um adversário de maior expressão. Com o Borró como peça central da criação e com uma organização tática que tornava o time difícil de jogar contra, o Toulouse tinha condições de surpreender e complicar a vida do Lyon numa tarde que prometia muita emoção. Quando o árbitro apitou o início da partida, a tensão era palpável dos dois lados. O Toulouse foi para cima desde o início, com Afonso Moreira acelerando pela esquerda e tentando criar situações de perigo. O Griff foi obrigado a trabalhar cedo, mostrando que estava atento e pronto para defender num jogo que prometia muitas finalizações. O Tolisso apareceu numa das primeiras situações de pressão do Toulouse, conseguindo chegar com determinação e ficando bravo depois de uma dividida, protestando com o árbitro. Era aquele futebol de intensidade máxima desde o apito inicial. E então veio a primeira grande chance do Toulouse. Um passe por elevação do Denon para o Borró, aquele tipo de bola açucarada que chega na medida certa para o companheiro. O Borró, camisa 10 do Toulouse, é um jogador que quando recebe assim em condições favoráveis é muito perigoso. E não demorou muito para o perigo se concretizar em gol. O Borró fez aquilo que os camisa 10 de qualidade fazem nos momentos certos. Encontrou o Metali no espaço com uma bola açucarada perfeita. O camisa 24 do Toulouse estava livre, com espaço e com toda a qualidade necessária para finalizar. Metali bateu forte de pé canhoto. A bola foi no fundo da rede passando pelo Griff que não teve como defender. Gol do Toulouse, 1-0. A assistência do Borró foi de categoria, daquele tipo de passe que demonstra visão de jogo e qualidade técnica de nível altíssimo. O Lyon, muito pouco inspirado nessa tarde, precisava encontrar alguma coisa diferente para mudar o rumo do jogo. Com o Toulouse na frente, o Lyon foi obrigado a jogar com mais iniciativa. E foi nesse contexto que o Hendrick começou a aparecer de forma mais consistente. O capitão é aquele tipo de jogador que cresce nos momentos difíceis, que quando o time precisa ele aparece e faz a diferença. Hendrick fez aquele cortlas inteligentíssimo, sabendo que fisicamente ia conseguir ganhar a disputa. Teve a opção do passe de pé direito para o campo de ataque, avaliou a situação com a sabedoria de um jogador experiente e tomou a decisão certa. O Afonso Moreira invadiu a grande área em mais uma das jogadas criativas do Lyon, com o toque para trás chegando para o Hendrick, que bateu. A defesa do Toulouse afastou, mas o Lyon estava cada vez mais presente no campo adversário. O Griff
continuava sendo testado de forma intensa do outro lado. Numa das melhores situações do Toulouse, o Crachifel subiu de cabeça numa bola levantada na marca do pênalti e cabeceou com força. Griff fez uma defesa fantástica que salvou o Lyon de tomar o segundo gol naquele momento. Defesa após defesa, intervenção após intervenção. Griff estava tendo uma das melhores atuações da sua temporada nessa tarde difícil. O Tolisso também apareceu em algumas situações pelo Toulouse, com aquela qualidade de jogador que tem participação constante nas jogadas de ataque do time. Com 4 gols e 3 assistências nos últimos 4 jogos. O Tolisso era uma das peças mais perigosas do time toulousain e merecia atenção constante da defesa leonina. E então chegou o momento mais emocionante da partida. O lance que empatou o jogo e que reacendeu a esperança do Lyon de sair de Toulouse com pelo menos um ponto. O Hendry pegou na bola e levantou para o segundo poste com aquela precisão de quem sabe exatamente onde o companheiro vai estar. Era o capitão do Lyon fazendo aquilo que faz melhor quando não está com a bola no pé, o levantamento certeiro. O cruzamento que encontra o companheiro na posição certa. Toque de cabeça, vai gol, gol do Lyon. Bail John. O capitão, o camisa 8, o ídolo do clube, faz mais uma assistência e o Lyon empata a partida. O Hendrick, que estava com dificuldade de influenciar o jogo com a bola no pé, apareceu para o levantamento na área, pro abafa. Pro toque de cabeça do capitão que botou a bola no fundo da rede. Era a 7ª participação em gols do Hendrick nos últimos 4 jogos. 7 contribuições entre gols e assistências em 4 partidas. São números que definem um jogador de elite que aparece nos momentos mais importantes. Quando falta inspiração com a bola no pé, é no levantamento para a área, no abafa, no toque de cabeça do capitão que o Lyon encontra seus gols. Hendrick é o coração desse time. Como o empate. O Lyon estava garantindo pelo menos um ponto e mantendo a posição na tabela que o colocava nos playoffs da Champions. Mas o time leonino queria mais. Queria a virada. Queria os 3 pontos fundamentais para a briga pela 4ª posição. Mas o Toulouse não estava disposto a ceder. E foi numa das jogadas mais bonitas da partida que o time da casa voltou à frente no placar. O Borró, mais uma vez, foi o grande protagonista. De costas para a marcação, pressionado pelo defensor do Lyon. Ele descola um passe de calcanhar para trás que é simplesmente de outro nível. A qualidade desse passe num momento de pressão é o que diferencia os jogadores especiais dos comuns. A bola chegou para o Hidalgo, o camisa 11 do Toulouse, que insistiu na jogada mesmo desequilibrado. É aquele tipo de jogador que não desiste, que continua tentando mesmo quando as coisas estão difíceis. O Hidalgo fez o passe para o meio, encontrando o Kamanzi em posição favorável. E o Kamanzi foi lá fazer o que os jogadores inteligentes fazem nas situações de área, antecipou o defensor. Chegou antes que o Meitan Nils conseguisse cortar e botou a bola no fundo da rede. Gol do Toulouse, 2-1. O passe de calcanhar do Borró, a insistência do Hidalgo, a antecipação do Kamanzi. Era o futebol sendo belo, sendo coletivo. Sendo aquela coisa mágica que acontece quando os jogadores se entendem e executam as jogadas com perfeição. E então aconteceu a confusão que complicou ainda mais a vida do Lyon, um lance com o Afonso Moreira resultou em expulsão. Com o árbitro entendendo que o jogador havia parado a jogada propositalmente numa falta desnecessária. Com um jogador a menos, o Lyon ficava numa situação ainda mais complicada, precisando buscar o empate em desvantagem numérica. O Afonso Moreira, que tinha sido um dos jogadores mais ativos do Lyon nessa partida com suas constantes investidas pela esquerda, não podia mais ajudar o time. Era uma perda sensível num momento crítico. O Lyon foi com tudo nos minutos finais mesmo com um homem a menos. Era aquele desespero bonito de time que acredita que ainda pode fazer o resultado. O Rio Herg que estava lá, tentando mais uma vez com o Fofana levantando para a segunda trave. A bola saiu picada. Não foi suficiente. O Luiz segurou, o árbitro apitou o final, e o resultado ficou em 2-1 para o time da casa. Uma vitória merecida construída com futebol de qualidade e jogadas coletivas muito bem executadas. O Lyon saiu derrotado numa tarde muito pouco inspirada, com aquela derrota que dói. Que complica a situação na tabela, e que vai fazer a torcida leonina se morder de frustração. O Hendrick foi o grande nome do Lyon nessa partida. Mesmo numa tarde onde o time estava muito pouco inspirado. O capitão foi o jogador que mais tentou, que mais criou.
e que apareceu no momento certo para fazer a assistência do gol do empate. Com 7 participações em gols nos últimos 4 jogos, sendo superado apenas pelo Dembélé entre todos os jogadores da Ligue 1 nesse período, o capitão confirma sua importância absoluta para o time leonino. O Borró foi o grande destaque do TuS, sendo o cérebro das jogadas ofensivas com sua visão de jogo e qualidade técnica impressionante. A assistência para o gol do Metalli foi de categoria, e o passe de calcanhar que resultou no segundo gol foi simplesmente sensacional. O Metalli foi eficiente no gol de abertura com aquela finalização de canhoto certeira. O Kamanzi foi o autor do gol decisivo com aquela antecipação inteligente. E o Grife foi fundamental para manter o Lyon na partida com defesas espetaculares quando o time leonino mais precisava. Com essa derrota, o Lyon mantinha os 61 pontos na tabela, mas via a pressão aumentar na briga pela 4ª posição com o Lille empatado em pontos. As últimas rodadas prometiam ainda mais drama nessa briga pela Champions League. O Toulouse, por sua vez, saiu com 3 pontos importantíssimos que confirmavam que o time toulousain é um adversário sério que ninguém deveria subestimar. Minha gente, que partida foi essa na Ligue 1? Toulouse venceu o Lyon por 2-1 numa tarde que teve o golaço de canhoto do Metalli, assistência espetacular do Borró, o empate leonino com o Hendry sendo o protagonista, e o Kamanzi fechando a conta com aquela antecipação inteligente que definiu o resultado final. Para você que assistiu esse conteúdo até aqui no canal Varzeando, muito obrigado pela companhia. A Ligue 1 tá entregando jogos assim toda rodada, e a gente vai estar aqui para narrar tudo com a emoção que você merece. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Até a próxima, galera!